As múmias te causam arrepios? Algumas delas são mais horripilantes, como a demonstrada na imagem. Ainda mais quando se sabe da história por trás da conservação desse tipo de cadáver. No Antigo Egito, onde a honra de ter o corpo mumificado era digna apenas de reis, faraós, rainhas, enfim, da nobreza egípcia. Neste caso, o processo era feito por pessoas capacitadas, sacerdotes, embalsadores, e o cadáver tinha identidade preservada por máscaras mortuárias e faixas enroladas por todo o corpo. Mas, sem sombra de dúvidas, as múmias mais misteriosas de toda a história são as múmias do pântano. A história é cheia de segredos, até porque o rosto das múmias encontradas no pântano revela que as pessoas estavam sofrendo dor, gritando e provavelmente muito assustadas quando morreram, com cordas amarradas às mãos em volta ao pescoço. Ao que tudo indica, foram vítimas de morte violenta em rituais de sacrifício e, logo após, lançadas no pântano para não deixar rastro, ao contrário das famosas múmias do Egito. As múmias do pântano datam de 2000 a.C. e foram encontradas em países ao norte da Europa, como Inglaterra, Holanda, Alemanha, Dinamarca e Irlanda. A mumificação neste caso não ocorreu propositalmente, foi uma obra da natureza, e por isso fica sempre um mistério acerca do processo. Mas com a ajudazinha da química, podemos entender os fatores externos que levaram à conservação desse tipo de múmia. Os altos níveis de acidez das águas onde as múmias foram encontradas podem justificar o fenômeno. Já reparou como os ácidos conservam bem? Um exemplo prático é a conservação de pimentas através da adição de vinagre, ácido acético. A soma de outros fatores, como temperatura inferior a 4 graus e falta de oxigênio, agente oxidativo, também contribuiu para que a mumificação fosse eficiente. Ambientes frios e sem oxigenação são menos propícios ao aparecimento de bactérias. Outro exemplo disso são as múmias conhecidas como Bog People, ou o povo do pântano, que são múmias ou corpos preservados naturalmente encontrados nos pântanos do norte europeu, altamente conservados sem a utilização da mumificação, apenas guardados pela natureza. Os corpos são mantidos através do tempo por causa da água muito ácida, resultante da decomposição secular de algas pantanosas. A baixa temperatura e a falta de oxigênio no local também influenciam para o processo de estabilidade decomposicional. A pele, as feições, os órgãos internos e até mesmo os dejetos intestinais ficam notavelmente bem preservados. Entretanto, a acidez da água acaba por dissolver os ossos, com a reação da água ácida e o fosfato de cálcio presente no esqueleto humano. A maioria desses achados foi datada da Idade do Ferro, aproximadamente 2100 anos atrás. E a singularidade na maneira como esses corpos foram depositados no pântano sugere algum tipo de ritual, fruto de sacrifícios humanos do paganismo germânico. Inclusive, no intestino de uma das múmias da Inglaterra foi achadas várias sementes de pólen de uma planta utilizada nos rituais celtas da antiguidade inglesa. Na Dinamarca, por exemplo, descobriram um corpo submerso, cerca de 10 metros debaixo da água na lama. As expressões faciais do corpo eram tão realistas no início que os homens que a descobriram confundiram com uma vítima de assassinato recente, quando na verdade estavam diante de uma das múmias de lama mais antigas do mundo. Ele foi apelidado de Homem Tolonde pelos arqueólogos, em homenagem ao vilarejo onde os trabalhadores viviam. O cadáver estava nu e descansando em posição fetal, usando um gorro de pele de carneiro e uma tira de lã presa sob o queixo. Apesar de não ter calças, ele colocou um cinto.
Um milímetro de barba por fazer foi encontrado em seu queixo e lábio superior, indicando que ele se barbeava um dia antes de sua morte. O elemento mais intrigante, em meio a tantas informações, era o laço feito de pele de animal trançada, amarrado com firmeza no pescoço do homem Tolund, indicando que ele havia sido enforcado. Apesar da brutalidade de sua morte, ele manteve uma postura calma, os olhos ligeiramente fechados e os lábios franzidos, como se estivesse recitando uma oração secreta. Por isso, muito cuidado para não se assustar quando se deparar com um fascinante achado desses. Eles podem até estar descansando, mas o corpo deles falam e pode nos contar uma história ainda não conhecida pela humanidade. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.